Oi, pessoal! Nesta aula, veremos como realizar a classificação e validação dos dados, como filtrar a informação desejada dentro das colunas e como realizar uma formatação condicional nas tabelas que foram criadas. Com relação à classificação, os dados que vão estar em colunas, em linhas, elas podem ser organizadas de acordo com um padrão, como um padrão de ordem alfabética, do menor para o maior, ou do maior para o menor. Colocar um nome aqui a mais, tá? Que não vai estar numa ordem alfabética como os anteriores estavam. Como é que eu posso organizar isso daqui? Na ordem alfabética, por exemplo. Então, é só vir em dados, tá? Classificar. Se eu coloco de A a Z, então ele vai mostrar essa classificação. O que é que ele está visando aqui com relação à expansão? A expansão no sentido, eu quero que, quando classifique esses números, ele organize o resto das informações da tabela, ou seja, você gostaria que, por exemplo, os valores de notas da aluna Aline se modificar de posição na tabela, ele também vai junto com ela para a posição correta, para a linha correta ou não? Se eu colocar só continuar com a seleção atual, ele vai classificar apenas esses nomes daqui. Mas, se eu vier para a classificação, eu quero classificar com relação a esta coluna, tá? Mas agora eu quero botar da classificação de Z para A. Clico aqui. Então, eu quero agora expandir a seleção. Então, prestem atenção que esse valor que está aqui em tel, que ele vai passar para o primeiro, então 4, 2, 3, 2, 2, 2,5, deve passar também para a primeira linha. Então, boto aqui em classificar, certo? Ele classificou, exceto o primeiro, que foi a Aline, porque esse Aline daqui ele considerou como se fosse um título. Quero que a Aline participe também dessa reorganização, certo? Se eu quero que participe, então eu tenho que pegar o dado acima também e colocar a classificação. Não consigo pela questão dos merges. Posso tirar, os merges é uma das possibilidades, ou aceitar. Então, se eu tirar aqui o merge dessas linhas, mesmo para cá, primeira, terceira, média e situação. Então, agora eu posso selecionar ela toda ou fazer aquela expansão, dados, classificar de Z a A. Além de classificações, podemos realizar filtros. Como assim realizar filtros? Eu posso filtrar dentro, por exemplo, dos alunos, determinados nomes. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Seleciono e crio um filtro. Clico em filtro, tá? Pode ser a coluna inteira, tá? Filtro com relação à coluna toda. Então, quando eu coloco a coluna inteira e não só esses valores que eu tinha colocado, ele vai aparecer todas as possibilidades que tinha, tá? De Aline, o aluno vai entrar em todos os valores que vão estar aparecendo aqui. Eu posso classificá-los, reclassificar eles, certo? Ou posso também simplesmente mostrar apenas determinados valores, por exemplo, Gabriel, Guilherme e Heitor. Tá? Então, quando eu faço isso, apenas Gabriel, Guilherme e Heitor, ele vai mostrar todas as informações daqueles que eu apliquei o filtro. Posso voltar aqui, selecionar todos, agora todos eles vão ser apresentados na tabela do jeito que estavam. Certo? Então, isso ajuda a encontrar ou visualizar melhor determinados valores dentro de uma tabela muito grande. Essa tabela pequena não faz tanta diferença, mas numa tabela com mais de 1000 entradas, aí sim é interessante vocês olharem e identificarem um pequeno conjunto dentro delas. Agora vamos ver se eu quiser realizar, por exemplo, a situação aqui e realizar esta formatação que eu coloquei tudo laranja, ela ser alterada de acordo com a situação do aluno. Quando eu falo a situação do aluno, o que é que eu quero dizer? Se ele passou por média ou não. Considerando esses valores que estão aqui, eu poderia utilizar uma formatação de mostrar vermelho quando o aluno foi reprovado, amarelo quando está exatamente na média, e verde para os que ultrapassaram a média, tá? Como esses daqui. Então, como é que eu posso colocar isso? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, esses valores que estão aqui em formatação condicional e aplicar uma regra. Posso escolher algumas regras já pré-estabelecidas, como é maior do que, ou seja, vou procurar valores que são maiores do que 7.
para colocar, aqui já tem algumas opções que eu quero, por exemplo, utilizar o texto, preenchimento verde com texto verde escuro. Tá? Então, ok. Então, todos os que estão com a média acima de 7 vai aparecer verde. Posso adicionar mais de uma formatação condicional? Posso pegar o mesmo intervalo e vir aqui em formatação condicional e dizer é menor do que. Se é menor do que 7, eu quero que apareça com preenchimento verde claro, o texto vermelho, vermelho claro, vermelho escuro. Tá? Então, estão aqui. E o único valor que ficou sobrando que foi o 7, que seria para ser igual a. Então, posso selecionar novamente todos. Formatação condicional com relação às regras é igual a o valor 7. E eu quero que com o valor 7, eu vou escolher agora um formato personalizado. Quando você vem em formato personalizado, vocês podem escolher tudo que vocês gostariam. Se querem mudar a fonte pode ser alterada. Se querem colocar borda nele, qual preenchimento? Eu vou colocar aqui o preenchimento amarelo, um amarelo mais claro, com uma fonte, uma cor preto. Não, vou manter preto, já está ali vermelho. Mantendo a cor preta, com preenchimento amarelo, e eu gostaria de ter bordas também. Tá? As bordas aqui seriam definidas e a cor amarela. Então, ok, ok. Ele já formata o que ele encontrou como 7, ele está aqui com a 7. Se eu alterar o valor que está sendo apresentado, por exemplo, eu colocar isso daqui em vez de 7,8, agora essa célula vai mudar para o valor 5. Quando eu coloco o valor 5, ela automaticamente altera para a padronização que eu tinha colocado. O mesmo vai para os demais. Então, como eu apliquei aquele intervalo todo, então tudo que for alterado dentro desse intervalo, a formatação vai ser alterada de acordo com ele também. Então, na formatação condicional, aqui é uma das possibilidades, mas vocês podem também trabalhar com algumas regras a mais, por exemplo, os 10 primeiros itens, os 10 primeiros porcentos, ou barra de dados, que é para apresentar o quanto. Deixa eu colocar aqui uma barra verde. Ele está considerando a nota mais alta, que seria o 8, como 100%, e os demais estão com barras considerando a chegada, a proximidade com esse 100%. Posso adicionar outras formatações? Posso. Pode ter aqui ícones no lugar, certo? Então, aqui tem alguns padrões de ícones que já podem ser apresentados. Nesse padrão, vocês podem editar também. Tá? E como é que eu posso colocar tudo junto? Definir exatamente minha regra que diga que tem que colocar, mudar a cor, colocar um determinado padrão, entre outras. É só vocês virem aqui no menu, de novo, formatação condicional. Podem ou adicionar uma regra, limpar as regras. Eu vou limpar todas agora, limpar regras das células selecionadas. Certo? Então, voltou para a minha padronização normal. E agora eu vou começar a gerenciar essas regras. É só vir aqui em gerenciador de regras, onde vocês podem adicionar para aquela seleção atual, que foi o que eu selecionei, quais são as regras que gostariam que fossem aplicadas. Por exemplo, venho aqui em nova regra e tenho aqui todas aquelas opções que já estavam aparecendo. Formatar todas as células com base em seus valores. Por exemplo, considerando um valor mínimo, qualquer o valor mais baixo, o valor mais alto, numa escala que vai do laranja ao amarelo. Ou uma escala com 3 cores, que era aquela primeira que eu coloquei, que seria o valor acima de 7, valor igual a 7, e aqui o valor abaixo de 7. Certo? Então, posso aqui já adicionar valor mais baixo do que, eu posso definir esse valor. Percentil, valor médio, ou seja, posso colocar o número, eu quero que seja um número mais baixo que 7, aqui, no caso o valor 7 mesmo. Nesse outro, eu posso vir em números e definir qual o mínimo que deveria estar. Então, o mínimo aqui deveria ser 7. O máximo, também definição de número, coloquei como 7, que for acima de 7. Ok, apliquei. Então, ficou verde, os que foram, de 7 para cima, e vermelho, aqueles demais. Quero alterar isso daqui, modificar a formatação condicional, gerenciar regras. Posso alterar a regra, tá, que eu tinha definido, ou posso adicionar novas regras. Nesse daqui de novas regras, vocês podem obter todas essas possibilidades que tem aqui. Certo? Gostaria de formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Formatar apenas valores exclusivos ou duplicados.
Formatar apenas células que contenham. Eu vou colocar isso daqui. O valor da célula está entre, posso colocar entre 7 e 10. A formatação, venho aqui formatar, escolho, eu gostaria que ficasse um verde para o preenchimento e a fonte um verde escuro. Ok, certo? Adiciono a regra. Posso apagar aquela outra para não atrapalhar, é só deletar. Agora, outra de novo, formatar células que contenham o valor da célula está entre 0 e 7. Então, eu gostaria que entre 0 e 7 ele ficasse com o valor. Na verdade, vamos colocar entre 0 e 5 para quem já foi reprovado totalmente. Então, vou colocar um vermelho como um preenchimento e uma fonte branca. Tá? Então, valores entre 0 e 5. Tá? Ok. E adicionar uma nova regra, a mesma coisa, que valores que tenham, esteja entre 5 e 7. Eu vou querer que esses valores fiquem com um preenchimento em amarelo, tá? Uma fonte na cor preta. Então, todos esses daqui, se estiverem aparecendo, vou aplicar, tá? Ou então, se eu desse OK, também serviria. Então, essas notas foram acima de 7. Os valores que estão entre 5 e 7, tá? Aqui. E os valores abaixo de 5, tá? O 2,5, em vermelho. Poderia definir um pouco melhor para que esse valor 7, por exemplo, ele ficasse em verde e o valor 5 em vermelho também? Posso. Só vim aqui novamente no gerenciamento das regras e na definição do estar entre, que seria esse verde daqui, eu posso editar. Seleciono editar regra. Nesse editar regra, eu posso escolher determinadas opções aqui do valor da célula. Se fosse um texto, poderia estar. Então, esse daqui eu gostaria que ele fosse maior do que, por exemplo, ou não está entre. Então, esse daqui está entre 5 e 7. Eu posso colocar menor do que 7, maior do que 5. Se eu faço isso, ok, aplico, tá? Então, o 5 ele passa a ser, ele passa para outra formatação e esses dois daqui perderam sua formatação. Como é que eu faço para melhorar isso? Vou lá, formatar, gerenciar a regra, editar a regra e colocar os valores corretos de, por exemplo, é menor do que. Eu quero que os valores estejam entre 5, considerando 5 e abaixo do 7. Então, é um valor menor do que 7. Tá? Então, vou colocar o 7 aqui e colocar um OK. O verde, o 7 ele faz parte. E no vermelho agora, eu quero que todos os valores que forem menor, vou editar a regra, em vez de entre 7 e 5, ele seja menor ou igual, posso até colocar o igual, vou considerar que o 5 também não consegue ir para a final. Tá? Então, OK aqui, aplico as regras, OK. Então, ele considerou a regra aqui do amarelo, do menor do que 5, menor do que 7, mas desconsiderou esta regra daqui, do vermelho. Então, para esse daqui, eu posso considerar, ó, parar-se verdadeiro. Caso para o 7 ele ficar como verde, eu posso vir nessa amarelo, editar essa regra e dizer que ele vai estar entre os valores 5 e 6,99, por exemplo, se eu estiver trabalhando com duas casas decimais. Então, OK. Tá? Posso aplicar aqui em OK. Então, nesse caso, ficou os valores 7,8, 7, inclusive maiores verde, menor do que 5 vermelho e entre 5 e 7 em amarelo, incluindo o 5. E se eu quiser validar esses valores? Por exemplo, eu gostaria que em situação ele mostrasse somente 3 possibilidades, que é na final, aprovado, reprovado. Tá? Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu posso definir que tipo de dado poderia ser apresentado aqui. Tá? Como? Vamos para o primeiro ponto mais simples. Gostaria que nesses valores fossem utilizados apenas números entre 0
e 10. Como é que eu faço isso? Eu seleciono as células que eu quero aplicar, venho na parte de dados e aqui em ferramenta de dados, nesse onde tem um checker e uma barra, eu venho em validação de dados. Nesse validação de dados, eu posso validar e dizer que nessa área daqui, eu só aceito números. Aqui eu vou deixar, pode ser o número inteiro, tá? Que estejam entre 0 e 10, tá? Então, clico em OK. Todos esses estão. Se eu tentar colocar o valor 11 aqui, ele vai afirmar, vai mostrar que aquele valor não pode ser inserido na célula, porque ele não corresponde às restrições definidas. Mas se eu colocar um 8 aqui, vai sem problemas algum. O idem para 9.2. Ele vai dar um erro porque foi considerado como inteiro. Um inteiro não tem números decimais, certo? Não aparece os valores das casas decimais. Eu posso cancelar aqui e venho para editar a minha validação de dados. Minha validação de dados eu posso, então, considerar que é um número decimal entre 0 e 10. Quando eu faço isso, aí agora sim eu posso colocar um 9,2 e ele vai aceitar. Como ele vai parar, não continua sem aceitar o 11. Tá? O 0 será aceito, entre outros valores. E se eu quiser uma lista? Só pode ser aqueles dados como situação. Só pode ser ou aprovado, ou reprovado, ou na final. Tá? Então, como é que eu posso colocar isso? Eu defino uma posição, algum local onde vai estar uma lista. Por quê? Nesse caso daqui, a minha validação de dados, ele permitiria, tá, um valor presente em uma lista, certo? Nesse valor presente em uma lista, eu tenho que definir onde está essa lista. Vou colocar por enquanto nessa mesma tabela, que seriam as opções de aprovado por média, final, reprovado, certo? Então, essas seriam as três possibilidades. Venho na área de que eu quero validar esse dado, validação dos dados, escolho a lista e a informação vai estar aqui. Só selecionar, OK, eu Enter, OK de novo. Então, quando eu clico aqui, eu posso tentar escrever qualquer coisa, ele não vai deixar, certo? Vai dar o erro, cancelo aqui, mas ele fica aparecendo, ó, um textozinho para você selecionar entre essas opções, ok? Aqui, final, o média, esse último daqui, reprovado. Tá? Então, eu consigo colocar os valores do jeito escolhido. Ele poderia ficar daquele tamanho, sem ter alguns problemas? Sim, eu poderia ter selecionado aquela coluna antes, na formatação ter dito que pode haver a quebra de linha, tá? Que eu não tinha colocado. Aqui é a quebra de linha e ele vai aparecer como tinha sido definido. Então, dessa forma, vocês conseguem criar os padrões de vocês, as listas de vocês. Isso aqui pode estar em outra coluna? Pode. Posso colocar uma outra tabela aqui que é só valores para análise, por exemplo. E aqui eu vou colocar aqueles valores. Eu quero, por exemplo, eu venho aqui, seleciono o que eu quero, Ctrl C de copiar e Ctrl V de colar. Tá? Estão colados aqui, então posso remover de onde ele estava e nessa validação agora, tá? Dados, validar os dados, eu posso dizer que essa lista, venho, quando ele faz isso daqui, eu posso clicar, ó, na outra planilha, os valores que estão na outra planilha, Enter. Apareceu aqui, OK. Tá? Então, os valores continuam lá. Se eu mudar um deles para, por exemplo, aprovado por média virar só aprovado, removi o resto da informação. Então, nessa minha planilha que eu estava trabalhando, nessa validação não foi atualizado ainda, mas se tentar adicionar algum valor, agora já vai estar em aprovado, certo? E ele mudou os outros também, ou seja, ele atualizou as possibilidades dessa lista. Se eu quiser colocar a questão de formatação para o texto, eu também posso, tá? Então, é só selecionar a área que vocês querem adicionar a formatação condicional, vir em formatação condicional e adicionar uma regra. Você pode vir aqui nessa células que contenham, aí, por exemplo, um texto específico e esse texto, para que não ocorra problemas com eu ter digitado errado, vem para cá. Só dá um Enter e que ele vai estar agora checando com relação a aprovado. Só que eu esqueci de colocar a formatação, então posso vir gerenciar a formatação desse daqui para editar essa regra
Tá? Então, planilhas que contêm aquele valor, formatar, preenchimento verde claro, fonte verde escuro, vou botar um negrito. Ok, ok, atualizo, aplico, ó. Então, todos os que estavam aprovados vão colocar aquela formatação. O mesmo para final, reprovado, é só adicionar as regras corretas para alterar a configuração da formatação. Então, com isso, a gente finaliza esta aula com relação a formatações condicionais. Até uma próxima aula. Tchauzinho!